Olá pessoal, tudo bem? Paz. Estamos aqui para mais uma live, né? Live essa que nós estamos meditando, né? Nos milagres a qual Jesus operou. Bem verdade, relatados, né? Entre os seus discípulos e seguidores, né? Bem verdade. Tanto por Marcos, que era discípulo, João também era discípulo, porém Lucas e Marcos, né, não foram discípulos, mas foram pessoas que seguiram a Jesus. E o milagre de hoje é o 19º milagre. Milagre esse da multiplicação, né, dos pães e dos peixes. O interessante dessa história é que os 4 evangelhos, eles narram essa história. E eu vou tomar como base o livro de João. Essa história você vai encontrar no capítulo de número 6. Eu vou estar lendo aqui no versículo 11, que nos diz: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Somente até aqui. Essa história ela é muito cativante, porque você vai observar que Jesus, quando ele chega nesse determinado lugar, no mar de Tiberíades, se não me falha a memória, ele, quando desce do barco, ele observa que na margem estava uma grande multidão. A multidão estava seguindo Jesus para onde ele fosse, a multidão seguia. E o interessante é você prestar atenção que quando Jesus ele vai descer do barco, ele olha para aquela grande multidão e ele se enche de uma íntima compaixão. Ele desce do barco, se assenta em um determinado lugar e começa a ensinar aquela multidão. E em cima dos seus ensinamentos, a hora vai passando. E conforme a hora vai se passando, vai entardecendo. E ali um dos seus discípulos chega para Jesus e fala para que ele viesse despedir a multidão, para que aquela multidão pudesse ir nas aldeias próximas, né? E pudessem lá comprar, se agasalhar. E Jesus fala para esse discípulo, que era Felipe, que estava a conversar com Jesus. Jesus pergunta para ele: o que fazer? E quando Jesus está a conversar com Felipe, você vai observar que Felipe pede a Jesus: vamos liberar o povo. E Jesus simplesmente fala: olha, dá você o que comer para esse povo, dá vocês o que comer a esse povo. E o interessante é que tanto Felipe, André chega na conversa, e eles chegam em um bom senso, pensando entre si como é que nós vamos, né, alimentar esse povo, que no final desse texto você vai entender que eram mais de 5.000 homens, aproximadamente, fora mulheres, fora crianças. E eles voltam para Jesus falando: olha, Jesus, se porventura nós vamos gastar aproximadamente mais de 200 denários, mas talvez não vai ser o suficiente para alimentar toda essa multidão. Então Jesus fala para ele: o que vocês têm aí? E aí André chega para Jesus e fala: olha, eu achei um rapaz aqui
que tinha um cesto, que tem um cesto, bem verdade, com 5 pães e 2 peixes. 2 peixes. E no versículo 11, a qual nós lemos, você vai observar que Jesus, ele pega esse pão, abençoa e começa a distribuir para os seus discípulos. E os seus discípulos pegam e começam a distribuir para as pessoas que estavam assentadas. Penso eu não sei como é que foi bem verdade esse milagre, mas dá a entender que Jesus, quando reparte com os seus discípulos, possivelmente os seus discípulos também começam a ter posse de um cesto. Cada discípulo, lembra que era um cesto? Já são mais de um cesto, porque os discípulos de Cristo, cada um tem um cesto, com 5 pães e 2 peixes. E eles começam a distribuir para aquela multidão que estava sentada. E conforme ele vai distribuindo, você vai ver que no final, todos que ali estavam foram alimentados. E a fome foi saciada, a ponto de Jesus falar para os seus discípulos: olha, vai lá e vê o que sobrou e ajunta. E da sobra, bem verdade que tinha, ainda fizeram 12 cestos. Esse milagre eu aprendo algo muito interessante. Os discípulos de Jesus já tinham visto Jesus realizar outros milagres, mas dessa proporção e dessa maneira de alimentar alguém ainda não. Bem verdade, eles já tinham vivenciado aquela pesca milagrosa, mas só que já o pão pronto e distribuir para mais de 5.000 homens, eles não tinham visto isso. Mas lembro a você que logo no início do versículo você vai entender que Jesus, ele se enche de uma íntima compaixão. E esse milagre eu aprendo e aplico para nossas vidas, que é o milagre da providência de Deus. Naquilo, ou bem verdade, naquele negócio que a gente tem mais, que a gente precisa mais, que é o alimento diariamente. E Jesus, ele opera esse grande milagre. A multidão que ali estava falaram: verdadeiramente esse é o profeta que nós esperávamos. Então Jesus, ele se retira, se despede da multidão e se retira para orar. Mas o que eu aprendo com esse milagre? Se eu e você estivermos na presença de Jesus, ele há de se responsabilizar pela nossa alimentação, por todas as nossas necessidades. Se nós estivermos perto de Jesus, ele cuidará de nós nos mínimos detalhes. Você vai observar que mais à frente, no capítulo 7 do livro de João, essa mesma multidão continua seguindo Jesus. É um assunto para uma outra hora, mas eu só vou dar uma resumida. Porque elas viram que Jesus poderia matar a fome delas, daquela multidão. Então a multidão foi atrás de Jesus numa outra ocasião, no capítulo 7, pensando que Jesus ia dar de comer toda hora. E Jesus, então, no capítulo 7, você vai observar que ele começa a dar um ensinamento mais pesado, mais duro, a ponto de relatar que ele era o pão da vida. E a multidão que estava atrás dele por interesse acaba se dispersando, porque eu estou indo lá na frente para trazer a sua reflexão. Não devemos servir a Jesus por interesse.
não devemos servir a Jesus por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Devemos sim servir a Ele, bem verdade, por aquilo que Ele já fez. Bruno, o que Ele já fez? Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. O milagre é consequência da intimidade que temos para com Ele, mas não é a prioridade de um relacionamento para com Ele. Esse milagre foi tão grande que ali a multidão queria proclamar até Jesus como rei. Como é que pode, né? Eu me pergunto, eu fico refletindo. 1 cesto com 5 pães e 2 peixes alimentar mais de 15.000 pessoas. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que pode mudar a sua história. Mas não se aproxime dele por aquilo que ele pode fazer por você. Se aproxime dele com o entendimento que ele te ama a ponto de ter entregado a sua própria vida para que você hoje pudesse ter paz. Que nós venhamos levar os nossos pensamentos ao Senhor. Que nós venhamos acreditar que Ele pode conceder o desejo do nosso coração. Mas para isso é necessário e fundamental que Ele seja o centro das nossas vidas. Ele sendo o centro, a Bíblia nos diz que os milagres seguirão os que creem. Não é a gente que corre atrás dos milagres. Os milagres virão atrás de você. Eu sei que os dias que estamos vivendo, a falta de amor no coração, a desunião de um modo geral, mas eu acredito que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E eu acredito que se nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, Ele há de nos exaltar. Se nós arrependermos dos nossos maus, do nosso mau caminho, certamente Deus se agradará disso. Então que nessa hora você venha elevar o seu pensamento a Deus e acreditar que Ele pode mudar a história, que Ele pode mudar o quadro, se você depositar de fato a sua fé nele, esperar nele, porque Ele conhece o seu coração. Fazemos uma oração nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra me garante que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. Ainda que a sociedade, de um modo geral, esteja invertendo os valores, mas o seu valor não tem como ser invertido. O Senhor é único no céu, na terra, no mar, em qualquer lugar. Por isso te clamo nesse momento, reconhecendo, ó Deus, que não existe outro além de Ti. Sabemos, ó Deus, da nossa debilitação,
E clamamos a Ti nessa hora para que o Senhor possa entrar com providência. Pai amado, quantos que nesse momento estão em leito de hospitais, quantos familiares, ó Deus, que estão chorando, quantos nesse momento, Deus, querido Deus eterno, que estão clamando. Sabemos, ó Deus, que conforme Elias naquela ocasião pensando que estava só, mas o Senhor falou para ele que ainda tinha 7.000 joelhos que não tinham se encurvado ainda a Jezabel. Pai amado, eu venho a Ti nesse momento suplicar por perdão, por misericórdia, e Te pedir que o Senhor permita que a ação do Teu Espírito Santo vá ao encontro dessas vidas necessitadas. E se for saúde que os Teus filhos estão a precisar, eu Te peço agora que no nome de Jesus restaure a saúde. Restaure, ó Deus, a saúde. Pai amado, quantos nesse momento estão pensativos no dia de amanhã, pensando como vai ser, sem o sustento, ó Pai amado, sem a condição financeira, para poder comprar o alimento para a sua casa, para a sua família. Eu venho nesse momento, ó Deus, simplesmente lhe clamar e pedir que o Senhor use os Teus filhos nessa terra e direcione, ó Deus, essas famílias necessitadas, para que os Teus filhos que estão podendo abençoar, possam abençoar essas vidas. Pai amado, para que ninguém, ó Deus amado, venha passar fome, venha passar necessidade. Entre com provisão, ó Deus. Mude o quadro, mude a história, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, permita que o Teu Espírito visite cada canto dessa terra. Pai amado, tenha piedade de nós. Tenha compaixão de nós, ó Cristo. E nos ajude a melhorar. Nos ajude, ó Deus, a estar debaixo da Tua vontade. Que o Senhor venha nos diminuir, ó Deus, dia a dia, para que a Tua glória, ó Deus, venha ser derramada em nossas vidas, para que nós venhamos cada vez mais ser diminuídos e que o Senhor venha crescer. Pai amado, eu Te entrego cada pastor em Tuas mãos, cada diácono, cada presbítero, cada membro, cada vida, ó Deus, eu Te entrego em Tuas mãos. Tenha compaixão de nós, nos ajude, nos ajude. E conforme esse milagre, ó Deus, que nós falamos hoje, o 19º milagre, que é o milagre da multiplicação, ó Deus, eu venho Te clamar, Pai amado, que o Senhor venha multiplicar o pão em nossas vidas, que não venha nos faltar o alimento. Pai amado, eu venho Te pedir também que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, as nossas finanças, para que nós venhamos conseguir honrar, ó Deus, os nossos compromissos. Pai amado, se alguém entre nós está precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa, ó Deus amado, direcioná-lo e abrir essa porta desejada pelo Teu filho, pela Tua filha. Ó Deus, entra com a provisão, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Te entrego o Teu povo em Tuas mãos. Desde já Te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amanhã nós vamos estar falando de mais um milagre. Vai ser o 20º milagre. Hoje a minha amada esposa não pôde estar presente, não está se sentindo bem, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, para cumprir, né, falta pouco agora, amanhã vai ser o 20º. Foram 35, faltam 15 dias ainda consecutivos, praticamente 15 a 16 dias. Que Deus venha nos dar força para cumprir esse propósito, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares. E eu venho simplesmente falar para você, acredite,
que a multiplicação, o milagre da multiplicação está sobre você. Coloca a sua fé em ação. Confie em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Que o Espírito de Deus continue conosco, nos guardando, nos capacitando. E que você venha ter uma semana abençoada. Em o nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus continue te abençoando. Até a próxima. Tchau, tchau.